Olá a todos, eu me chamo Ana Luísa, eu sou acadêmica do curso de Engenharia Agronômica no Instituto Federal do Tocantins, IFTO, aqui no campus Colinas. Hoje eu irei fazer uma breve apresentação explicando um pouco sobre a planta daninha Senna obtusifolia, conhecida popularmente como fedegoso branco ou mata-pasto. Essa apresentação é da disciplina de Biologia e Manejo de Plantas Daninhas, que é ministrada pelo professor Dr. Esdras Henrique. Bom, a identificação dessa planta daninha. O nome comum e popular dela é fedegoso branco ou mata-pasto, ou também apenas fedegoso. Seu nome científico é Senna obtusifolia. Ela pertence à família Fabaceae, que também é uma leguminosa. As suas características de identificação são: ela é uma planta arbustiva anual, ela pode atingir de 1 a 2 metros de altura. O caule dela geralmente é ereto, ramificado. O caule possui uma coloração verde e levemente arroxeada. As suas folhas são compostas, alternadas, com 3 ou 5 pares de folíolos ovais. As flores são bem amareladas, o que é típico de leguminosas. Os seus frutos são uma vagem cilíndrica longa, e dentro dessa vagem tem as sementes, que são escuras e duras. Você pode encontrar essa planta daninha em pastagens degradadas, nas lavouras de soja também nas lavouras de milho, nas beiras de estrada e em solos férteis, Aqui eu coloquei algumas imagens para uma melhor identificação do fedegoso branco. Na primeira imagem, nós podemos observar, como eu falei no slide anterior, as flores, como elas são bem amareladas, de um amarelo bem intenso. Na segunda imagem, nós podemos observar, as suas folhas, que são pares de folíolos em formato oval, que pode ter de 3 a 5 pares, e são folhas compostas. O fedegoso branco, ele tem uma característica bem específica, que é o cheiro. Quando você pega alguma parte dessa planta e você amassa na sua mão, sobe um cheiro muito forte, o que também pode ser usado para a identificação dela no campo. Já na terceira imagem, nós temos as vagens. O fedegoso, a forma de propagação dele é através de sementes. As sementes ficam dentro dessas vagens. Quando elas secam, elas soltam essas sementes. Essas sementes, elas podem ficar viáveis por longos anos dentro do banco de sementes, o que pode ser perigosíssimo, porque pode ocorrer uma maior infestação dessa planta daninha no campo. O fedegoso branco, ele é altamente competitivo. E no pasto, ele também pode ser muito perigoso por ser uma planta altamente tóxica. Quando o gado ingere, ele se intoxica com essa planta. Bom, o controle químico do fedegoso branco, ele pode ocorrer tanto pré como pós-emergente. Para que possa ocorrer esse controle químico, depende do estágio que a planta esteja e também do sistema de cultivo. Os principais herbicidas utilizados no controle químico do fedegoso estão em 4 grupos principais. O primeiro deles são os inibidores de ALS, que é a enzima acetalato sintase, como, por exemplo, o clorimuran etil e o metilfuron e o emazepri. O uso deles geralmente são na cultura da soja, do arroz e também nas pastagens, dependendo do produto. O mecanismo de ação deles eles inibem a enzima ALS, impedindo a síntese de aminoácidos essenciais, que é a valina, a leucina e a isoleucina. Eles provocam a paralisação do crescimento e a morte lenta da planta. Quando esses herbicidas eles entram em ação, cortando a produção desses aminoácidos essenciais,
a planta para o crescimento. Quando a planta para o crescimento, ela acaba morrendo, porque ela não cresce mais, ela não se desenvolve, porque esses herbicidas, eles cortam, né, a produção desses aminoácidos essenciais. Aqui na imagem nós podemos ver alguns exemplos desses herbicidas que são comercializados, né, como o metifurão e o imazepi e o clorimburan. O segundo grupo de herbicidas que são utilizados no controle químico do fedegoso branco são os inibidores de protox ou PPO, como, por exemplo, o fomesafen, o lactofen e o sulflanecil. Eles são utilizados geralmente na cultura da soja e do algodão. O mecanismo de ação deles, eles inibem a enzima protoporferinogênio oxidase, né? Causando o acúmulo de compostos fototóxicos, que destroem as membranas celulares dessa planta e causam a morte rápida dos tecidos, né, quando expostos à luz. Ou seja, esses inibidores da PPO, esses herbicidas, eles causam o acúmulo, né, de compostos tóxicos que, numa linguagem para um melhor entendimento, acaba que quando as folhas ficam expostas à luz, elas queimam, fazendo assim com que a planta morra. Aqui na imagem nós temos alguns exemplos desses herbicidas, como o lactofen, né, que são os herbicidas comercializados que você encontra para fazer esse controle químico. Bom, o outro grupo de herbicidas que atuam no controle químico são os sintéticos auxinos, né, que são o 2,4-D, o dicamba e o picloram. O uso dele geralmente é em pastagens, em lavouras de milho, e ele também eles são herbicidas, né, pré-emergente, ou seja, no pré-plantio, são utilizados no pré-plantio. O mecanismo de ação desses herbicidas, eles mimeticam o hormônio natural da planta, que é a auxina, provocando o crescimento desordenado dessa planta, né, e causando a necrose dos tecidos, ou seja, quando esses herbicidas eles atuam, eles mimeticam, né? Ou seja, eles imitam o hormônio natural da planta. Quando isso ocorre, faz com que essa planta ela cresça assim de forma desordenada, ocorre a necrose nos tecidos dela e ela entra em colapso, né? E aí é onde ocorre a morte da planta. Aqui eu trouxe dois exemplos desses herbicidas, né, que são comercializados. O primeiro é o dicamba, né, e o segundo, o 2,4-D. Outro grupo de herbicidas que eu acabei não colocando aqui no slide são os herbicidas, né, que bloqueiam, que são inibidores da fotossíntese, né, ou seja, eles bloqueiam a fotossíntese e deixam a planta sem energia para sobreviver, ela acaba morrendo. Exemplos desses herbicidas é o atrazim e o simazina. Ou seja, para haver um bom controle químico do fedegoso branco, ele precisa ser controlado ainda quando a planta está na fase juvenil, porque assim ela está mais sensível. A melhor estratégia é combinar o manejo da área, manter o solo coberto, né? Usar herbicidas com diferentes mecanismos de ação, porque assim você evita que a planta crie uma resistência, né? Com esse conjunto de estratégias, é possível você controlar a infestação dessa planta daninha no campo e ter uma melhor produtividade, né? Aqui eu deixei as minhas referências bibliográficas, né? Que foram os locais onde eu utilizei para realizar minha pesquisa, para fazer esse vídeo. Bem, essa foi a minha breve explicação sobre a planta daninha Senna obtusifolia, conhecida como fedegoso branco ou mata-pasto. Espero ter
explicado de uma maneira que todos entendam e agradeço a atenção de todos.